bora lá. O que é óbito fetal? Óbito fetal vai ser a morte do produto conceptual antes da sua expulsão ou extração completa do corpo da mãe. Então, aquele óbito que ocorreu antes do parto. Pode ser um óbito que ocorreu no trabalho de parto. Então, a paciente foi internada e tinha presença de BCR. No decorrer do trabalho de parto, você identificou ausência de BCR. Ou pode ser aquela paciente que foi fazer lá uma ultrassom de rotina e aí na hora que foi fazer a ausculta não tinha batimento. Então, você vai avaliar a ausência de respiração, a ausência de batimentos cardíacos, a ausência de pulsação no cordão umbilical, a ausência de movimentos de contração voluntária daquele feto ou daquele recém-nascido. Novamente, a divergência em relação à literatura. Algumas literaturas colocam aborto até 20 semanas e algumas literaturas aborto após 20 semanas, levando até 22 semanas para você diferenciar entre parto e aborto. Qual a importância disso? A declaração de óbito que precisa ser preenchida, tá? Na Organização Mundial de Saúde, através do CID-10, ela coloca que morte fetal é a morte do produto antes da expulsão, independente da duração da gravidez. Então, se foi 8 semanas, óbito embrionário, se foi óbito fetal, óbito de parto, coloca que é o óbito que ocorreu independente da idade gestacional. Não leve em consideração a idade gestacional. No Brasil, quando o óbito ocorre a partir de 20, 22 semanas, então que a gente está considerando como um parto, esse feto pesa acima de 500 gramas ou ele tem uma estatura acima de 25 centímetros, eu vou fazer obrigatoriamente a declaração de óbito, ele nasceu em óbito, para que ele seja sepultado. Só que no Brasil também permite que gestações antes de 20 semanas, por desejo familiar, seja realizado a declaração de óbito se a família pedir. Ela vai querer sepultar aquele feto. Entendeu? Então, acima de 20, 22 semanas, peso acima de 500, estatura acima de 25, obrigatoriamente tem que ter declaração de óbito. Abaixo disso, se a paciente permitir. Por que esses dados são importantes? Porque na declaração de óbito, você vai colocar o peso, a idade gestacional, e isso vai definir como avaliar a qualidade do pré-natal, avaliar quais as causas possíveis daquela perda gestacional. Então, faz parte do cálculo de coeficiente de natimortalidade. Como é que a gente define esse óbito? Divide. Pode ser um óbito fetal precoce, fetos com 500 ou mais gramas, com 22 semanas ou mais, medindo 25 centímetros ou mais. Óbito tardio, então fetos mais próximos do tempo, que são fetos com 1 grama, 1 quilo ou mais, 28 semanas ou mais, medindo 35 centímetros ou mais. Então, aqui seria uma idade gestacional de 22 e aquela ali uma idade gestacional de 28 semanas. As fotos são compatíveis com 22, para vocês terem uma ideia, e aquela foto com 28 semanas. Diferenças de tamanho mesmo, tá? Você pode ter um óbito que ocorre antes do parto, antes do trabalho de parto. Então, fui fazer a ultrassom e não tinha batimentos, estava em óbito.
ou pode ser um óbito que ocorreu no período do parto. Foi internada, tinha batimentos cardíacos, durante o trabalho de parto, observou a ausência da movimentação fetal, BCF ausente. Qual a característica desse óbito no período de parto? A pele vai estar íntegra. Pele macerada são óbitos acima de 6 a 12 horas. Isso é importante na hora que a gente vai fazer a descrição do prontuário. Recém-nascido não, feto em óbito, sexo masculino, peso de tão, líquido meconial, líquido sanguinolento, líquido com odor fétido, pele íntegra, pele com aspecto macerado. Para quê? Para tirar o nó da régua. Esse óbito não aconteceu comigo. Vocês entenderam? Então, a descrição no prontuário, ela precisa ser realizada mais fiel daquele conjunto que você está avaliando ali. Para que, se esse prontuário for para algum processo, você tenha como ter características de dizer se é um óbito entre acima de 6 ou 12 horas, qual o período ali, tá? Os óbitos fetais, eles são computados como óbitos neonatais. Então, a taxa de óbito vai ser avaliada como a qualidade da assistência pré-natal no Brasil. Então, avaliar a qualidade daquele pré-natal teve 6 consultas, qual a idade, isso tudo é escrito na declaração de óbito e na declaração de nascido vivo, tá? Tem os itens lá que perguntam. Iniciou o pré-natal com qual idade gestacional? O óbito foi com qual idade gestacional? Pesou quanto? O óbito foi antes, durante, depois do parto? Entendeu? Então, na declaração, a gente preenche esses dados. O que precisa ser avaliado? Afrodescendência. Então, a raça negra tem um maior risco, não achei nada que justificasse. Pacientes nulíparas, então a gente acabou de estudar pós-datismo. As nulíparas têm o maior risco de cálculo errado da idade gestacional. Gravidez não desejada, não realização adequada do pré-natal. Idade materna avançada, acima de 35 anos, óvulos que já estão velhos, aumenta o risco de anomalias, doenças cromossômicas. Idade materna alcançada, aumenta o risco de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade. Tabagismo, uso de drogas, etilismo, gestação múltipla. Então, quando vocês estudarem gemelaridade, a gente vai avaliar se tem 2 placentas, 2 bolsas, tem uma placenta, uma bolsa, então diamniótica, dicoriônica, monocoriônica. A partir da situação é que a gente vai avaliar em que idade gestacional vai interromper. Porque se eu tenho uma placenta para mandar nutrientes para 2 fetos, maior risco de complicações se eu tiver 2 placentas e 2 bolsas independentes, ok? História obstétrica anterior de parto prematuro, restrição de crescimento, doenças hipertensivas, perdas gestais anteriores. Isso vai avaliar o risco de óbito nessa gestação. A gestação múltipla é o principal fator? Não define qual. Aqui, ó. Os fatores e a porcentagem. Então, aqui, causas maternas. As doenças, as toches, anemia, desnutrição, trauma materno. Essa noite a gente recebeu uma gestante de 28 semanas, alcoolizada, sofreu um acidente de moto, feto em óbito. Tabagismo, colagenoses, síndrome anticorpo fosfolípides, de 5 a 10% são as causas maternas. Alterações de malformação, anomalias cromossômicas, alterações da vitalidade, então pacientes diabéticos, pacientes com doença hipertensiva, infecções congênitas e a isoimunização, 25 a 40% dos óbitos. E as causas de insuficiência placentária,
doenças infecciosas, alterações de folículo, estão relacionados a 15 a 25% dos casos. Como é que eu vou dizer que aquele feto está em óbito? A paciente normalmente chega queixando-se da diminuição ou ausência da movimentação fetal. Então, essa é a principal queixa da paciente. Diminuição ou desaparecimento dos sintomas gestacionais. Então, se eu tenho uma gravidez inicial, eu tenho um aumento do beta-HCG, vai dar mais náuseas e vômitos. Aquela paciente no início da gestação que vomitava bastante, parou disso, quer dizer que teve uma diminuição da produção da HCG. Pode ser estar relacionada à perda da gestação. Pacientes que queixam que está com sangramento, então um DPP, uma placenta prévia que vai envolver a perda gestacional, e avaliar o exame clínico daquela paciente. Vou ultrassonar, vou fazer a ultrassom, não tem batimento. Vou avaliar a altura do fundo de útero, você tem uma redução. Então pode ser um oligoâmino, pode ser uma restrição de crescimento que causou aquele óbito. Você tem uma redução do líquido amniótico e eu vou fazer um toque e tem a presença de um líquido que está achocolatado, amarronzado, esverdeado. Pode estar a presença de sangue ou pode ser líquido normal. A ultrassom. A ultrassom é o padrão ouro. Então, fazendo a ultrassom, vou ter a ausência do batimento cardíaco. E na ultrassom, você também consegue identificar alterações de óbitos tardios. Então, se é um óbito mais tardio, já tem 2 dias, 1 dia que está em óbito, aquele feto, ele vai ter sinal de óbito antigo, como os ossos do crânio que vão estar ali cavalgados, hiperflexão da coluna vertebral, então ele vai estar assim, como se ele estivesse numa crise convulsiva, sinal craniano, halocraniano, os ossos cranianos, e eles vão ter gases na circulação fetal. Então, esses dados eles conseguem ser avaliados na ultrassonografia. Se for uma gravidez inicial, aquele beta-HCG que teria que estar aumentando quando a gente fez o diagnóstico da gravidez, ele tem uma redução ou ele vai negativar. Ultrassonografia. Então, ao Doppler, você vai ter ausência da atividade cardíaca. Então, você tem aqui uma gestação inicial e você colocou o Doppler aqui, não tem BCF. E a ausência de fluxo. Aqui já é uma área cardíaca, onde você vai colocar o Doppler ali e não vai ter fluxo, então não vai ter BCF. Você tem que investigar para definir, tentar definir as causas possíveis desse óbito. Então, a gente vai fazer a investigação através da história clínica e obstétrica. Se a paciente tem alguma patologia de base, ela fez todas as sorologias, qual a tipagem sanguínea, o isoimunização RH, fazer exames laboratoriais maternos para definir as sorologias e doenças de base, fazer exame físico do natimorto. Então, é importante que todo óbito a gente encaminhe a placenta para anato patológico, tá? Tirar foto desse feto em óbito e colocar registrado em prontuário, avaliar as membranas, avaliar o cordão umbilical para ver se tem alguma alteração na anatomia e, se possível, sempre encaminhar para a autópsia. Que aí é o que você vai ter que dar o diagnóstico, a causa principal do óbito. Então, isso daqui ele está no livro da Febrasgo, tá? O tratado da Febrasgo. Então, a gente vai fazer hemograma, tipagem sanguínea. Então, o hemograma, a paciente está com anemia, ela teve um descolamento de placenta, teve uma placenta prévia, está sangrando. A tipagem sanguínea e um CUMBS para avaliar a isoimunização RH, ácidos biliares,
A causa genética, então fazer o cariótipo daquele feto para ver se tem alguma alteração genética. Avaliar glicemia, que está relacionada a diabetes ou distúrbios da tireoide. Avaliar parvovírus nas perdas gestacionais anteriores, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose e rubéola. Avaliar os anticorpos para síndrome anticorpo antifosfolípide e investigação dos fatores das trombofilias, a mutação do fator 5 de Lin e os fatores genéticos de antitrombina 3, proteína C, proteína S, isso daqui das perdas gestacionais precoces. Normalmente a gente faz o geral e as metabólicas e as sorologias. Essas autoimunes é mais para aquelas pacientes que têm perdas, abortos habituais, perdas gestacionais precoces que precisam ser investigados mais a fundo. No caso dos demais, eles são feitos quando mais ou menos? De rotina. Os autoimunes e a trombofilia. Aqui, ó. Geral, genético e metabólico e as sorologias, até aqui, tirando o cariótipo, não são os exames do pré-natal? A gente faz hemograma, faz a glicemia e as sorologias da tireoide e faz as sorologias das toxas. Então, avaliar o pré-natal se ela tem alguma alteração nesse sentido. O genético, normalmente ele é solicitado no casal quando tem perdas gestacionais anteriores. E esses anticorpos também quando tem perdas gestacionais anteriores e essas avaliações aqui, de proteína S. Então, os outros são comuns. Teve o neném com óbito. Eu vou avaliar aquele feto, descrever as características daquele feto e da placenta. Peso, circunferência, comprimento do fêmur, fotografias do feto e da placenta, documentar achados e anomalias. Obter consentimento dos pais para avaliação citológica, avaliar o líquido amniótico, obter um bloco placentário na inserção do cordão umbilical para avaliar alterações, obter amostras de segmento do cordão, obter tecido fetal interno, obter consentimento dos pais para autópsia fetal. Realizar autópsia fetal e placentária seria o ideal. Se não houver o consentimento para autópsia, enviar pelo menos a placenta. Então, sempre enviar a placenta. A placenta não precisa de autorização da família para enviar para avaliação histopatológica. E a autópsia só vai ser realizada se a família permitir. Então, para você, na possibilidade de não fazer autópsia, é importante o exame macroscópico. Então, está descamando, não está descamando, o líquido está muito conial, está achatado, tem achocolatado, tem odor fétido, não tem. Tem alterações de malformações grosseiras. Tem determinar o cariótipo, exame histológico da placenta e cordão e membranas. Qual a conduta em relação a óbito? Você pode ter uma conduta ativa ou expectante. A expectante, principalmente naquelas gestações iniciais, óbito de 8 semanas, 6 semanas, que você vai esperar a paciente eliminar para que não tenha necessidade de fazer a curetagem. Hoje, normalmente, a paciente não quer isso, porque você vai avaliar aquele transtorno emocional para a paciente. Então, normalmente, a gente tem uma conduta ativa. Quando eu tenho uma conduta expectante, é importante você não ultrapassar 4 semanas, avaliar se aquela paciente está entendendo o caso e ela tem que ser uma conduta com a paciente e seus familiares, explicando principalmente os riscos. Riscos associados ao distúrbio de coagulação, então você vai ter um consumo crônico, atuar sobre a cascata de coagulação, aumentando o risco de evoluir para uma coagulação intravascular disseminada, aumentando o risco de descolamento prematuro de placenta, aumenta o risco de rotura prematura,
descolamento, placenta prévia, risco de isoimunização se a paciente for RH negativo. E aí, nesses casos aqui, você tem que ter uma conduta ativa, resolver a gestação. Essa conduta ativa, o que eu vou fazer? Vai depender da idade gestacional, se essa paciente tem paridade, se na paridade anterior ela tem cicatriz de cesárea ou não, qual a condição, o bíchope daquele colo, se ele é um colo favorável ou não. Se não for um colo favorável, se a paciente tiver cesarianas anteriores, se tiver risco de complicações maternas, a gente vai fazer uma cesárea. Se ela não tiver complicações nenhuma, a gente vai prosseguir a indução daquele parto, né? Se for uma gestação acima de 22 semanas, ou indução daquele aborto com o uso do misoprostol. Aí o misoprostol, você tem uma tabela pela FIGO e ele vai avaliar sem cicatriz uterina e com cicatriz uterina e avaliar a idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional, maior a dosagem de misoprostol. Quanto maior a idade gestacional, menor a dosagem de misoprostol. E essa dosagem, ela vai diminuir se a paciente tem cicatriz uterina. Então, o misoprostol, ele pode ser utilizado na paciente com cicatriz uterina. E aí você vai avaliar a idade gestacional. Se eu tenho uma cesariana anterior e uma idade gestacional acima de 26 semanas ou 2 cesarianas anteriores, ao invés de usar o misoprostol, a gente vai utilizar um procedimento chamado manobra de Krauss. Você vai colocar uma sonda vesical lá no colo da paciente. Essa sonda você vai encher, então acima de 180 ml, e você vai fazer pressão para que, como se ela estivesse puxando. Então vamos dizer aqui, ó. Coloquei a sonda, minha vagina, meu corpo aqui é o útero. Então insuflei aqui dentro, o cap da sonda vai ser insuflado acima de 180. Essa sonda que fica saindo aqui na vagina, ela vai ser anexada aqui à perna, presa à perna, como se estivesse tentando fazer pressão para a sonda abrir. Essa pressão vai fazer a abertura daquele colo do útero, tá? Então, é um procedimento dolorido, mas que funciona, para que você não faça cesariana numa paciente acima de 26 semanas com cesariana anterior. Quando esse colo começa a ter uma dilatação, aí a gente faz o uso da ocitocina em bomba e aí isso facilita, tem a eliminação daquele feto, ok? Quais são as complicações? O uso do misoprostol, ele pode aumentar o risco de taquissistolia, então contrações exageradas daquele útero, aumenta o risco de rompimento. Pode aumentar o risco de náuseas, vômitos, febre e calafrios. Então, aí você vai ter que fazer a lavagem daquela vagina, né, com soro fisiológico, na tentativa de tirar os resquícios do misoprostol, diminuindo esses efeitos colaterais. Então, aborto incompleto, eliminar só parcialmente o material e você tem que fazer curetagem. Aumenta o risco de atonia e lesão uterina em relação ao uso da medicação. Quais são as indicações de cesárea no óbito? As absolutas, quando a paciente tem uma placenta prévia, então a placenta está obstruindo o colo do útero, não tem como nascer. Tem paciente já apresentando descolamento de placenta com risco de complicações hemorrágicas com aquela instabilidade hemodinâmica, desproporção cefalopélvica, então ter um neném de 4,5 kg, você não vai fazer parto normal,
uma obstrução do trajeto. Então, a gente viu lá pacientes com miomas, pacientes com infecções sexualmente condiloma naquela vagina, obstruindo aquele trajeto. Relativo, 2 ou mais cesarianas, feto em posição transversa, pode-se tentar fazer a versão uterina para ele vir para cefálico ou pélvico, presença de tumor ou distensão abdominal fetal. Então, aqui, se eu tenho um abdômen fetal distendido, eu vou ter uma dificuldade de extração. São contraindicações relativas, tá? Tá terminando. Aqui. Então, eu falei no início da aula a definição de óbito, né? E que a gente precisaria definir a idade gestacional, o peso e o centímetro, porque acima de 20 semanas no Brasil, acima de 500, acima de fetos com 25 centímetros, você vai ter que emitir a declaração de óbito. Então, se eu tenho um óbito fetal com gestação de menos de 20 semanas, peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, eu não preciso emitir a idade gestacional, a declaração de óbito. Porque nisso daqui, teoricamente, você não tem um parto, você está tendo um aborto, ok? No entanto, se eu tiver fetos com menos de 500 gramas, menos de 20 semanas, e a família, por causas emocionais, deseja emitir e sepultar, aí eu vou ter que emitir essa declaração de óbito. No Brasil já permite isso. Então, lá no hospital, eles fazem a avaliação com o familiar para ver se vai querer sepultar ou não aquele feto. Muitas vezes o que a gente observa é que a família quer sepultar. E depois que ela vê os gastos relacionados àquele enterro, ela desiste. Mas aí não tem mais como fazer isso, porque a gente já emitiu uma declaração de óbito. Na declaração de óbito, então tem os pontos que precisam ser preenchidos. Então, informações sobre a data do óbito. A data do óbito é a data que teve o parto. A paciente pode ter sido internada hoje e o parto, a expulsão do feto, hoje é terça-feira, só aconteceu na quinta-feira. Você não vai colocar a data de hoje, você vai colocar a data de quinta-feira, porque você identificou, viu o óbito na quinta-feira. Então, é a data da expulsão do feto, o horário que foi expulso o feto, que você vai colocar a data e o horário. Nome do feto. Antigamente, a gente colocava feto morto de Maria José. Não escrevia o nome, não dava o nome. É feto morto, morto de Maria José. Antigamente é assim. Daqui a pouco eu vou falar o que é hoje. Dados sobre a mãe. Então, aqui, ó. Qual a idade, qual a escolaridade, quantos nascidos vivos, quantas perdas fetais ela teve, não contando aquela que você está percebendo em relação às gestações anteriores, qual o número de gestação, de semanas de gestação daquele óbito, se o tipo de gravidez foi única, dupla ou tripla, se o tipo de parto foi vaginal, cesáreo ou ignorado, a morte em relação ao parto, se foi antes, durante, depois ou ignorada, e o peso de nascer. Todas essas características precisam ser avaliadas para avaliar a qualidade do pré-natal. Não assinar declaração em branco. Eu sempre falo de um interno. Eu estava de plantão, o interno da primeira turma da UFOL. Estava eu e o outro médico de plantão. Eu fiz o parto do óbito e o outro colega estava fazendo a parte burocrática, a prescrição. E aí, junto, estava a declaração de óbito. Eu olhei do lado e aí o interno estava preenchendo. Eu achei que o outro médico estava ensinando o interno a fazer a declaração.
E aí eu carimbei a declaração de óbito, que o interno fez com outro médico, eu achei. Aí, uma semana depois, fui chamada na direção. Por que eu fiz uma declaração de óbito colocando o nome de uma criança que não tinha sido registrada? Porque o interno foi lá e perguntou para a mãe, qual o nome do seu neném? João. Aí ele colocou João e deu o nome. E colocou, ao invés de feto morto de Maria, ele colocou João. Entenderam? Então eu aprendi não assinar declaração em óbito em branco. Porque se você assina, o bandido pode pegar para enterrar outra pessoa. Esse documento, ele é um documento que ele é inspecionado pela vigilância epidemiológica do município, tá? Então vai lá no HO e dá tantas declarações de óbitos, e essas declarações têm que ter um número que vai ser, tem esse número aqui, ó. Então, a pessoa que morreu recebeu aquele número, tá? Esse número não pode estar em declaração de óbito de outra pessoa. Não deve haver emendas ou rasuras. Então, se eu errei aqui, ao invés de 30 anos, aqui, ó, cada item tem um número. Então, eu vou colocar aqui na lateral, onde se lê item 27, lê 33 anos, ok? No campo 30, número de filhos tidos, vivos ou mortos, não se inclui o falecido que se refere. Então, aqui, ó, número de perdas gestacionais, essa da agora não entra na contagem. Mesmo assinalando-se que se trata de um óbito fetal, devemos escrever o nome do falecido como natimorto, ou feto morto de Maria. Em óbitos fetais, a hora e a data do óbito serão as mesmas do nascimento, pois este é o momento que estamos atestando o óbito, momento em que estamos vendo o corpo, quando o médico pode confirmar o óbito. Declaração de óbito. A declaração de óbito, a causa, ela é de baixo para cima. Então, antes de preencher o documento, vocês façam um modelo, tá? Porque se vocês preencherem isso daqui errado, isso aumenta o risco de vocês ir para um processo. Então, por exemplo, a minha paciente tinha uma doença, uma pré-eclâmpsia. Essa pré-eclâmpsia evoluiu para uma restrição de crescimento intrauterino, que evoluiu para um descolamento placentário, que causou a hipóxia intrauterina, ok? Então, é de baixo para cima. Então, era um DPOC que evoluiu para isso. Qual a doença crônica que a pessoa tinha, as complicações e que evoluiu. Não você colocar aqui, ó, parada cardiorrespiratória. Ok? Então, isso daqui é que vai tirar vocês do processo, tá? Óbito fetal é uma das complicações da gestação de maior impacto, porque quando eu falei no início da primeira aula aqui da obstetrícia, eu falei para vocês que queria 2 pessoas no final do turno, uma mãe e uma criança viva. Então, pra gente, essa daqui é a pior parte. É pouco valorizado. Às vezes, a equipe, ó, é uma coisa comum. Os efeitos são importantes, principalmente para a mãe. Daqui 1 ano, eu vou lembrar que meu filho completaria 1 ano. Daqui a 15 anos, eu vou lembrar que a minha filha teria a festa de 15 anos. Daqui a 20 anos, eu vou lembrar que meu filho estaria entrando na faculdade. O pai pode até ser que nem lembre mais. E o resto da sociedade também não. Mas para a mãe tem um efeito psicológico devastador importante. Ontem, essa semana, foi promulgada uma lei que eu vi ontem no plantão e não tive tempo de atualizar a aula de vocês. Então, foi definido
a lei referente ao sepultamento dos fetos. Então, assim, definiu que tem que ter um acompanhamento psicológico após a alta hospitalar, preferencialmente em domicílio ou na unidade de saúde mais próxima como um profissional habilitado. Acomodação em ala separada para parturiente, cujo bebê tenha diagnóstico de síndrome ou anomalia fetal grave ou parturiente que perdeu o seu bebê. Então, hoje a gente vive um processo de superlotação no Hospital do Oeste. Às vezes, na mesma enfermaria, tem a mãe com um bebê lá no colo e a outra que acabou de perder o bebê. Porque só tem aquele espaço ali para ela. Acompanhante no parto do natimorto, conforme a escolha da mãe. Se ela quer ser acompanhada pelo marido, pela tia, pelo padre, pela enfermeira, pela doula. Despedida do feto ou bebê, assegurando tempo e presença de familiares autorizados. Então, se ela quiser vestir a roupa do neném, tirar foto com o neném, ficar lá com o neném 5 horas, 6 horas, 2 dias, é um direito da família. Assistência social nos trâmites legais da perda. Então, ajudar a declaração de óbito, como é feito o sepultamento. Declaração com data, local do parto, nome escolhido e, se possível, impressões digitais e plantares. Então, esse dado aqui agora, onde você coloca natimorto de Maria, se a família achar que o natimorto vai chamar Pedro, ela vai poder colocar agora Pedro de o sobrenome de Souza Feitosa. Qual o nome que ela daria àquele feto? Decisão sobre sepultamento ou cremação com participação no ritual fúnebre, respeitando as crenças familiares. Então, a família espírita, a família que é católica, direito a exames para investigar o motivo da perda e o acompanhamento especializado em futuras gestações. A lei também altera a lei de registro público, assegurando o direito ao registro do nome do bebê natimorto. Antes, a norma mencionava apenas que o registro seria feito com elementos disponíveis e que gerava interpretações diversas. Então, isso daqui é uma lei recente, tá? De agora, que dá mais envolvimento emocional da equipe, né? Dá direito àquela paciente de ficar mais tempo com aquele feto em óbito, né? Então, é respeito a essa perda dessa família, principalmente que a perda é para a família. Efeitos. Em relação ao fechamento do nome, eu ainda tenho que manter o nome natimorto na frente com o nome da criança. A partir de agora já pode ser colocado. Só o nome mesmo. O nome. Então, aqui, ó, problemas psicológicos. Essa mãe pode evoluir com depressão, ansiedade, comportamento obsessivo compulsivo, culpa, vergonha, conflitos, ideação suicida, uso de drogas, estresse pós-traumático. Ela pode tentar o suicídio, tá? Então, essa mulher aqui, ela precisa de amparo. Eu falo mulher, mas você tem que pensar que o homem também sofre. O homem é mais forte, mas ele também sofre, tá? Então, é a família. E para vocês, eu não aprendi muita coisa que eu falei dessa aula, eu não aprendi na faculdade. Nenhum professor meu me ensinou a fazer uma declaração de óbito. Eu aprendi a fazer uma declaração de óbito sozinha, chorando, no refeitório do Eurico Dutra, quando eu tive que assinar minha primeira declaração de óbito. Tá? Então, aquilo que eu ensinei sobre declaração de óbito, guardem para a vida toda de vocês. No CFM, vocês conseguem baixar umas orientações de como fazer declaração de óbito. E isso precisa ser estudado por vocês
antes do primeiro plantão, porque de acordo essa sequência aqui é que vai livrar vocês do processo. Eu vou colocar aqui que tinha uma sífilis, alterações esqueléticas e ósseo intrauterino. Só em colocar que era sífilis, ela já tinha um problema. Aumenta o risco dela de óbito no parto. Ok a diferença? Eu sou católica, não praticante, mas recebi esse livro há muito tempo. E essa parte, para mim, eu falo para todas as pacientes que eu perco, que eu tive um óbito, né? Então, ou um óbito fetal, ou um óbito de uma gestação de tempo. Então, só o amor é real. Uma mulher me escreveu agradecendo-me por ter escrito o meu primeiro livro. As informações contidas no livro ajudaram a compreender e a aceitar 2 sonhos que tiveram, sonhos separados por mais de 20 anos. A carta foi destruída quando o furacão Andrew atingiu o meu consultório, mas lembro-me de suas palavras. Desde criança, ela sabia que iria ter um filho especial chamado Davi. Cresceu, casou-se e teve 2 filhas, mas nenhum filho. Chegou aos 30 e poucos anos e foi ficando cada vez mais preocupada. Onde estava Davi? Em um sonho vivido, um anjo veio ter com ela. Você pode ter o seu filho, mas ele só pode ficar ao seu lado durante 19 anos e meio. Você aceita isso? A mulher concordou. Alguns meses depois, ela engravidou e o filho Davi nasceu. Era realmente uma criança especial, bondosa, sensível e carinhosa. Uma velha alma, ela diria. Não contou a Davi o sonho que tivera, nem o acordo que fizera com o anjo. Aconteceu que Davi morreu aos 19 anos e meio, de um tipo raro de câncer do cérebro. Ela se sentiu culpada, angustiada, infeliz. Por que havia aceitado a oferta de um anjo? Talvez fosse a responsável pela morte de Davi. Em um sonho vivido um mês após a morte de Davi, o anjo reapareceu. Dessa vez, Davi estava com o anjo e Davi disse: não chore tanto, eu te amo, eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Então, a mulher engravida. A gente só se torna mãe verdadeiramente quando a gente está com o nosso feto, com a nossa criança no colo. Até então, a gente ama, a gente faz carinho, a gente conversa, a gente decide o nome, a gente compra roupa, mas a gente só se torna mãe quando a gente vê o rosto. Apesar disso, eu amo aquela criança que está no meu lado, na minha barriga. Ela é desejada. Então, eu vivi, mas foi ela que me escolheu. Quem é espírita sabe que a gente vem para melhorar a nossa encarnação, os problemas que a gente teve de vidas passadas. Então, eu escolho vir. E a mãe escolhe amar aquela criança. Então, eu acho que a perda, eu encaro a perda dessa forma. Que a gente precisa deixar a pessoa partir. Porque se a gente não deixa a pessoa partir, se a gente fica chorando, ela entra em sofrimento, a alma entra em sofrimento. Então, a forma que eu hoje dou a notícia da perda, que eu justifico uma perda para a paciente, é que ela ame aquela criança, que ela aproveitou todo o tempo que ela queria estar com aquela mãe dentro da barriga. Entendeu? Porque é o momento mais difícil para um médico a gente dar a notícia. Sempre que vocês forem dar uma notícia de um óbito, nunca é de cima para baixo. Eu tenho que estar ao lado da pessoa. Eu vou pegar na pessoa.
eu vou apertar a pessoa. Ela tem que sentir que eu estou do seu lado. Eu vou olhar para você. Não fica olhando para baixo, olhando para o lado, porque parece que você está inseguro. E aquela pessoa vai ter dúvidas se você não provocou a perda daquela gestação. Ok? Nós fizemos tudo. Todos os exames foram realizados. Você viu que ela estava sendo bem assistida, mas infelizmente a pressão alta que ela tinha no decorrer do pré-natal deu complicações e o rim dela parou de funcionar. O senhor entendeu isso? Alguma palavra que eu falei para você, você não entendeu? Você quer que eu te explique com outras palavras? Você precisa de ajuda de alguém? Você está aqui acompanhado de alguém da sua família? Eu posso chamar o serviço social para te ajudar? Então você tem que falar as coisas olhando para a pessoa. Essa relação desse momento aqui é que vai diminuir a possibilidade dele não ir para o advogado de porta de cadeia e avaliar as complicações. Vocês entenderam? Porque vocês têm que lembrar que hoje em obstetrícia a paciente tem direito ao acompanhante na sala de parto, tanto do parto normal quanto da cesariana. E na curetagem, o familiar pode estar na porta do centro cirúrgico, tá? Então ele está vivenciando as complicações. Por isso que as complicações, nós médicos temos que comandar sem perder o respeito, sem sermos grosseiros, sem mostrarmos que somos frágeis. Já chorei inúmeras vezes em casa, mas nunca na frente da minha equipe. E quando vocês estão lá, eu mando vocês engolirem no choro. Entendeu? Porque não tenho o direito de ser fraco na frente da minha equipe e não tenho o direito de ser fraco na frente do familiar, porque ele precisa naquele momento da minha fortaleza. Se depois que eu expliquei tudo, ele não tinha dúvida nenhuma, se eu chorar tudo bem, mas eu já expliquei para ele já deixou claro quais foram as complicações, o que ocorreu. Vocês entenderam? Então assim, para mim, dessa aula eu quero que vocês aprendam isso. É esse sentar ao lado, nunca de cima para baixo. É o tocar. A pessoa precisa saber que você está aqui, que eu estou vivendo com você. Entendeu? Isso eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi na porrada. Entendeu? E aprendi algumas coisas no áudio. Se vocês querem, eu passo a foto do livro para vocês. Porque eu mudo essa história, dou outras ideias nela, mas também justifico para a perda uma senhora que perdeu o marido. Você viveu tantos anos do lado dele, entendeu? Você viveu o amor dele. E aí você vai justificando, amenizar a perda naquele momento. Ok? Tchau para vocês.